Vamos lá. Boa noite, pastor. Ô, Sérgio, tudo bem? Que bom ter você aqui, rapaz. A gente que Depois agradece. de bastante tempo, teu serviço te deu a folga ou eu te fiz você ter folga lá da raça? Amanhã a gente vai tirar o atraso. Não tem problema. Trabalha no feriado. Vamos trabalhar, mas graças a Deus. Amém. A gente agradece pela oportunidade, mais uma vez, né, de estar junto com o senhor, sobre essa programação que é de extrema importância, né, onde nós temos aprendido e difundido realmente da palavra do Senhor. E isso é muito especial, eu agradeço. Amém. É realmente muito importante esses nossos momentos, esse debate, essa troca de ideia. E nós temos aprendido bastante também entre nós. E Deus tem dado essa oportunidade de ter chegado a alguns lugares bem distantes e temos com essa palavra de Deus chegando ao coração dos nossos queridos irmãos, por esse Brasil afora aí, né? Tem gente lá de Minas Gerais, daquele cantão de Minas, que tem nos acompanhado também. Que maravilha. Queria agradecer, né, o Heraldo, que está nos dando todo o suporte, o Marcos, que chegou também, né? Deus abençoe. E nesse sentido, pastor, vamos fazer uma oração inicial? Sem dúvida. Posso fazer essa oração? Opa! Deus eterno, Pai de amor e bondade, na Tua presença nós queremos, ó Pai amado, acima de tudo agradecer, ó Pai amado, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, por essa oportunidade, ó Pai, nos achegarmos, ó Pai, diante do Senhor, para aprendermos, ó Pai amado, um pouco mais, ó Pai, da Tua palavra, e aprendermos, ó Pai, de tal forma que nós possamos, e cada dia mais, amá-lo cada vez mais. Ajuda-nos, ó Pai amado, nos instrua, ó Pai amado, nesta noite. Ajuda-nos, ó Pai amado, através do Teu Espírito Santo, para que tudo que seja falado aqui, ó Pai, realmente seja pelo direcionamento do Senhor. E nós te pedimos também que essas palavras, ó Pai, realmente venham em encontro, ó Pai amado, a cada coração, para que possa, ó Deus eterno, realmente florir, frutificar, crescer, ó Pai amado, e acima de dar fruto. Abençoe-nos, ó Pai, essa é a nossa oração, nome por amor de Jesus. Amém. 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 Pastor, nós temos um tema, já pegando praticamente o gancho da ministração do pastor no último domingo, sim, né? Uhum. E praticamente eu creio, eu vou tentar o máximo de não virar um monólogo. O que eu quero dizer com isso? Só o pastor falar. Não, eu quero que você fale e fale muito. Mas nós vamos estar falando de um tema, pastor, então praticamente dando sequência na ministração do pastor, né, no último domingo. Sim. E vem falar aos nossos corações um tema que muitas vezes pode cair mesmo dentro da igreja, de uma forma assim que a gente não aprofunde, né? Quem é Jesus? Né? Quem é Jesus? Então, acho que nós precisamos de uma forma assim muito bem colocada, por isso que eu falo monólogo, o pastor vai falar bastante nesse sentido. Muita gente não imagina o quão especial, quão grande é esse nome, né? E a gente muitas vezes banaliza, e a palavra nos diz e nos orienta a tomarmos o máximo de cuidado possível, ou todo o cuidado possível, e acima de tudo, saber quem é esse Deus, quem é esse Jesus. E é nesse sentido então nosso tema, né, que foi colocado nessa noite, quem é Jesus? Sim, interessante, Sérgio, que esse talvez seja um dos assuntos. Eu entendo que um dos melhores assuntos para a gente estar comentando, falando, não tem como a gente ter um assunto tão bom quanto esse, que falar do nosso Jesus. Né? Li um livro, não tem muito tempo, eu reli, né? Eu já tinha lido esse livro há muito tempo atrás, e há pouco tempo eu li de novo. Período da pandemia, Seguir Jesus, um fascinante projeto de vida. Né? Então, andar com esse Jesus, aprender com esse Jesus, viver com esse Jesus, realmente você vai ter um projeto de vida realmente fascinante. Talvez seja, eu posso dizer que, biblicamente falando, um dos melhores assuntos para nós discutirmos. E o que você falou é a grande realidade. É que todo mundo já ouviu falar de Jesus. Todas as pessoas já ouviu falar de Jesus. Inclusive eu falei isso domingo, quando se faz aquela pergunta, quem é Jesus para você? Né? Jesus é tudo. É uma resposta que a gente dá sem muito fundamento, sem sentido,
Porque falar Jesus é tudo, é a mesma coisa. Eu lembro o Tiago Zanin gosta muito de falar dos desenhinhos, das coisas, né? Mas é verdade, tem um personagem, me parece que é do Chaves, que diz assim, porque sim não é resposta, né? Mas a mesma coisa é a gente dizer aí, quem é Jesus? Ele é tudo. Isso não é uma resposta. A resposta é realmente você saber, entender quem é de fato esse Jesus, o que ele fez por nós, qual a razão dele ter vindo esse mundo, quem é ele realmente, né? Então eu acho que hoje a gente vai ter essa oportunidade aí desse período de trocar um pouco de ideia a esse respeito. Amém, pastor. E aí, se o senhor me permite, então, além do tema de quem é Jesus, eu vou perguntar, quem é Jesus? Se o senhor me permite eu responder? Sem dúvida. Vamos lá. Então, como uma resposta, talvez seja simples, mas cada um vai consultar o seu coração e responder realmente para si e para o Senhor. Quem é Jesus? Aí vamos falar assim, Jesus Cristo é o Salvador do mundo e o Filho de Deus. Ele é nosso Redentor. Então nós estamos colocando aqui alguns títulos, ou alguma nomenclatura, ou uma definição de quem é Jesus. Sem dúvida. Mas cada um desses títulos aponta o quê? Para uma verdade de que Jesus Cristo ele é o quê? Ele é o único caminho, ele é a única verdade, e é o único realmente que nos leva ao quê? A viver com o nosso Pai Celestial. Sem dúvida. Sem ele ninguém vai chegar no céu. Né? Essa é a grande verdade. Quando a gente até decora alguns versículos, e quando a gente decora, a gente corre o risco da gente apenas ter isso. Você já decorou, já sabe de cor, a tabuada, né? Um exemplo, 2 × 2, tal. Então, você já decorou isso, você vai de boa. Mas qual o fundamento daquilo para a sua vida? Qual a razão daquilo? E quando esse versículo aqui, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu acho que quase todos os sermões evangelísticos, hoje que a gente ouve por aí, esses versículos são citados. A gente vai, às vezes, em sepultamento, esses versículos são citados. E João 3,16 também é muito citado, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas a realidade aqui sem esse Jesus, ninguém vai para o céu. Você vai para o inferno. Não tem outro jeito. Se não for Jesus, não tem céu. Né? A cidade celeste, a cidade santa, a nossa nova morada, a nova Jerusalém, não tem sentido, não existirá se Jesus não nos levar até ela. E aí surgiu até uma pergunta, né, pastor? Mas Jesus, desde quando tem Jesus? Né? A partir de que momento? Né? E aí eu queria compartilhar com os irmãos, lá em João, né, no seu primeiro capítulo, do verso 1 ao verso 3, ele fala assim para nós: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada que foi feito se fez. Então a gente vê algumas dúvidas que muitas vezes surgem, mas Jesus é homem, mas como homem, então ele surgiu de um determinado momento, então começa a surgir várias perguntas e muitas vezes até nos traz dúvidas, mas desde quando tem Jesus? Então a resposta que o Senhor já, através da sua revelada palavra, nos fala, desde o princípio, né? Desde a eternidade até a eternidade. Isso, eu gosto de voltar lá no Gênesis, né? Quando nós falamos do princípio, lá quando fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Então isso lá bem no início, lá, e Deus então começa o ato da criação. Nesse ato da criação, Jesus já estava presente. Tanto é que nós encontramos lá ainda no Gênesis, né? Quando, no ato da criação do homem, Deus o Pai usa a seguinte expressão: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus já estava presente, a Trindade Santa e Augusta. Sobre a Trindade, Sérgio, eu vou te convidar para um outro dia para a gente trabalhar a Trindade, tá ok? O Pai, Filho e o Espírito Santo. Mas desde esse princípio, nós já vemos que Jesus já estava presente, Jesus é Deus. Então, antes de qualquer coisa, nesses versículos que você leu aí, né, de João capítulo 1, versículo de 1 a 3,
ele começa, no princípio era o verbo. Uma outra tradução vai trazer palavra, no princípio era palavra, o verbo, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus estava lá, Jesus é Deus. Sabe, ele é o criador de todas as coisas. Nada do que foi criado sem a presença de Jesus como Deus. Então Jesus já estava lá no início, no começo, antes de todas as coisas, ele já se fazia presente, ele era o Deus vivo, o Deus verdadeiro, e aí nós vamos chamar de segunda pessoa da Trindade, e lá no dia que nós vamos trabalhar a Trindade, a gente pode explicar por que ele é a segunda pessoa, né? Que ele se entrega por nós para ser o nosso Salvador. Amém. E aí vem uma outra pergunta, pastor. Óbvio que nós não vamos entrar nesse assunto de Trindade, mas vem perguntar aqui para nós assim, uma pergunta que muitas vezes vem ao nosso coração e muitas vezes a gente não sabe responder. Jesus é o Filho de Deus? Jesus é Filho de Deus, né? É o Filho do Deus vivo. Amém. Não tem jeito, né? Por que ele é o Filho de Deus? Veja bem que a salvação, Deus, desde o início, ainda voltando ao Gênesis, domingo, inclusive, eu falei sobre isso. Não tem jeito de interpretar a palavra de Deus a não ser pela palavra de Deus, né? O que eu passo a interpretar a palavra de Deus por minha conta, eu caio naquela, eu acho, né? Eu acho que é assim, eu acho não. A palavra de Deus era interpretada pela própria palavra de Deus. E lá em Gênesis 3,15, Deus já faz a promessa que nasceria um, né? Da semente da mulher, e esse iria pisar a cabeça da serpente, a serpente iria ferir o seu calcanhar. Deus o Pai aqui já se referia a Jesus Cristo que viria a esse mundo. Interessante que quando a gente olha para esse ato aí, já Deus mostrou para nós, né? Tentou, Deus sabia que isso não daria certo, mas ele mostrou para nós a história da redenção. Ele mostra lá com Noé, né, que o povo é extinto da terra e fica apenas uma família sobre a face da terra, logo após a família pecou, né? Deus mostra isso para nós também, Deus tentou mostrar para nós através de Davi também, mas não teve jeito. Foi Davi um homem segundo o coração de Deus, mas ele mesmo, Davi, né? Então veio Jesus, aí sim, nascido de mulher, mas pela graça de Deus, por ação, por obra do Espírito Santo de Deus, ele então vem e chega a esse mundo e se faz homem. Então é o Deus que se faz homem e que habita entre nós. Amém. Aí, pastor, quer ver? Lá em Mateus, particularmente 16, mas eu vou ler um pouquinho antes. Sim. Né, onde Jesus ele questiona lá, né, os seus discípulos. E aí lá no 14 ele fala assim: e eles responderam, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Aí Jesus pergunta no verso 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Aí vem o 16, Pedro responde, respondendo então Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então essa é uma afirmação de uma profundidade, acho que de uma declaração tão grande, que aí eu queria fazer uma outra pergunta em cima deste verso. A partir de qual momento conseguimos ter essa convicção do apóstolo Pedro? Vou repetir a pergunta, pastor. Então nós estamos falando que Jesus é o Filho, Jesus questiona e Pedro responde. Eu não sei como que está, eu não consigo sentir o coração dele, mas é de uma profundidade tamanha que eu queria trazer essa pergunta para nós, como se Jesus estivesse perguntando para nós. A partir de qual momento nós, né, conseguimos ter essa convicção de responder como o apóstolo Pedro respondeu? Teve, né? Então, Sérgio, é interessante isso aqui, isso é um fato real, a sua pergunta tem sentido. Se você leu antes que as pessoas perguntavam, quem é esse Jesus? Então, para aqueles que não tinham ainda a convicção, e o povo lá fora, então, respondia, olha, pode ser Elias, ou alguns dos outros profetas, são coisas semelhantes. Aí Jesus falou, tá bom, isso é o que o povo pensa.
E isso é que o mundo pensa a meu respeito. Mas vocês que estão comigo, vocês que me conhecem, para vocês, quem sou eu? É interessante que eram 12 os discípulos. Apenas um respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí, Sérgio, interessante a sequência que vem do texto, que Jesus fala assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, né? Ou Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelasse, mas meu Pai. Né? Deus deu então aquele conhecimento. Aí para nós agora, como você fez a pergunta, a partir de quando que eu entendo que Jesus realmente é o Filho de Deus da minha vida? Eu vou entender assim, que a partir do momento da minha conversão, da minha entrega a esse Jesus, a partir de que eu realmente passo a ter um relacionamento, porque Pedro respondeu aquilo pelo relacionamento que ele tinha com Jesus. Ele sabia que era Jesus, né? Pedro tinha passado por vários momentos com Jesus difíceis, né? Momentos de tempestade e tal, e ele viu que era Jesus na vida dele, né? E Jesus começa lá, um dia vai pregar, escolhe um dos barcos e pega logo o barco de Pedro. Então, Pedro tinha um relacionamento que talvez até João, que era o discípulo amado, né, como nós entendemos pela palavra de Deus, naquele momento, Pedro tinha uma convicção maior do que a do próprio João naquele momento. E diz: olha, não tem jeito de eu falar outra coisa, o Senhor é o Filho de Deus, do Deus vivo. Né? Então, essa é a resposta. E quando eu tenho um relacionamento com Deus, com Jesus, eu passo a entender realmente quem de fato é esse Jesus na minha vida. Amém, amém, pastor. E a gente vê também uma outra declaração, praticamente como um complemento do pastor, sobre essa resposta. Fica lá em Atos 8, 36 e 37, quando Filipe, né, ele respondeu para o eunuco. Né? Então aqui fala assim, né, seguindo eles caminham afora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impedes que eu seja batizado? E a resposta, né, acontece o que? É lícito, se crês de todo o coração. E aí continua. E respondendo ele, né, o eunuco disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí por aqui, Sérgio, eu entendo aqui nessa resposta do eunuco, porque aí é aquele texto onde esse eunuco é aquele homem que era o tesoureiro lá da rainha, né, da Etiópia, e ele tinha, sabe, interessante, esse texto é riquíssimo. Esse homem, ele já adorava Deus, ele saiu da terra dele e veio para Jerusalém para adorar. Interessante isso. Mas ele fazia aquilo apenas num rito, porque todo mundo fazia, ele fazia também. Então, quer dizer, olha, tal tempo é tempo de determinado lugar adorar. Eu vou lá adorar. Então, é o que ele fazia. Ele pedia licença lá no reinado dele, saía e ia adorar. E quando ele chegava ali em Israel, ele adorava Deus e tal, e eles, então, claro, vendiam as literaturas, ou davam literatura, não sei, alguma coisa. Então ele cata o Velho Testamento e está indo, né? E ele está indo lá lendo Isaías, de acordo com o texto. Aí Filipe aproxima, pegado pelo Espírito Santo, aproxima desse carro e fala: você está entendendo o que você está lendo? E falou: rapaz, eu estou lendo aqui, mas o profeta está falando é dele mesmo? Eu não estou sabendo de nada, rapaz. Como que eu vou entender se alguém não me explicar? Interessante aqui, aí eu gosto muito dessa parte, que Filipe, ele não fala das curas que Jesus fez, ele não fala, ele prega o seguinte: Jesus é o Filho de Deus. É isso que Filipe pregou para ele. Sabe? Aí ele falou assim: mas então eu tenho água ali, eu quero batizar. Ele falou assim: olha, você pode fazer se você realmente crer. Então ele dá essa resposta: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Quer dizer, o que foi ensinado é o que está acontecendo hoje com a igreja. A igreja hoje, quando eu falo igreja aqui, eu estou falando no geral, né? Por que da dificuldade da igreja de nossos dias? Por que da dificuldade da igreja de nossos séculos? Por que da dificuldade das igrejas
na Europa e agora também já chegando nos Estados Unidos, da frieza da igreja. A dificuldade está justamente aí, porque nós deixamos de pregar a Jesus como Senhor, como Salvador, como Filho de Deus. E pregamos, porque talvez se eu pregar que Jesus é o Filho de Deus e continuar pregando, talvez eu não vou ter igreja cheia, mas se eu ficar falando, vem para cá que aqui você vai ter isso, você vai ter aquilo outro, você vai ter aquilo outro, eu vou encher a igreja. Parece que a minha satisfação, a satisfação hoje do homem, parece que é assim, ó, eu tenho que encher a igreja. É número, né? Eu quero encher a igreja. Não interessa se vocês vão para o céu ou para o inferno. Importante é que vocês venham aqui. Mas o verdadeiro evangelho, a essência do evangelho, é você pregar quem é Jesus e que ele é o Senhor e Salvador. E essa é a mensagem. E foi isso que Felipe pregou. E eu acho que essa tem sido a grande falha do momento da igreja de Jesus Cristo, sabe? De não atentar para esse tipo de pregação, sabe? Mostrar quem é Jesus de fato. Pastor, eu vejo também aqui aquela situação até de humildade. Primeiro, o eunuco, ele estava lendo, e talvez ele, como ele declarou, ele não estava sabendo, propriamente dito, o que estava lendo, né? Sem dúvida. E ele simplesmente não teve vergonha de chegar e falar, não, eu não estou entendendo. Mas eu vejo o outro lado, ele estava lendo. Mesmo na dúvida, ele estava buscando. E quantas vezes a gente também tem essa mesma situação, eu estou lendo, não estou entendendo, só que eu não tenho a condição ou a humildade de chegar para alguém que consegue ou entende mais, né? O que é isso? Me ensina. Me ensina. Há poucos dias eu ouvi de uma pessoa que é uma tradição que já existe por aí, né? De fazer aquele caminho da fé, que eles falam, né? Daqui até Aparecida do Norte. E a pessoa fez aquilo com toda a reverência, certo? Ela fez aquilo buscando alguma coisa. E aí eu fiquei pensando, e ela estava toda feliz que tinha feito aquilo. Aí eu falei assim, e aí? Calo no pé, canseira, fome, emagreceu. Emagrecer é bom, né? Emagreceu. Então, um pouco de exercício, mas aprendeu alguma coisa? É isso que falta hoje para nós. Sabe, aproveitar a crença da pessoa e falar para ela assim, filho, deixa eu te falar uma coisa. Isso tudo que você fez é muito bom, mas você sabe quem é Jesus na sua vida? Porque outra dificuldade que vejo, quando nós falamos de Jesus, e nós, o povo de Deus, precisamos de aprender isso, transmitir isso às pessoas. Uma das grandes dificuldades que vejo eu falo de Jesus como Salvador. Ele salva. Mas eu não falo desse Jesus como Senhor da minha vida. Né? Há uma palavra grega, apenas para a gente definir aqui, que é o Kyrios, né? Ele é o Senhor, ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor da minha vida. Senhor é dono da nossa vida, é aquele que domina a minha vida. Então, quer dizer, não adianta eu fazer o sacrifício, eu fazer um monte de coisa, mas se Jesus não é o dono da minha vida. Então, quando Jesus é o dono da minha vida, sabe, não existe imposição. Olha, Sérgio, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. Não, não existe essa imposição. Ele é dono e acabou, ele é Deus. Né? Por exemplo, você tem um carro, o carro é seu, você pega o carro, você vai para lá, você vai para cá, para onde você quiser. Você é o dono, o carro não vai perguntar para você, por que você quer ir por aqui? Né? O carro, para onde você dirigir, ele vai. A mesma coisa é a nossa vida nas mãos de Deus. Para onde ele nos guiar, é para lá que nós vamos, porque ele é o Senhor, o dono da nossa vida. Entendeu? Então, ele é o nosso Salvador e ele é o Senhor, o dono da nossa vida. Ele é o Deus eterno. Amém. Como é bom, né, falar desse nome. Como é gostoso, como é maravilhoso, como é enriquecedor. Como é transbordante falar desse Jesus. E é tão importante isso que o senhor falou, pastor. Muitas vezes também a gente fica fazendo alguma coisa, esse exemplo que o senhor citou, da pessoa de se locomover de um lugar para outro, fazendo algum tipo de sacrifício, pensando que com isso vai resultar em alguma coisa. Sim, sem dúvida. Né? E é justamente ao contrário. Nós temos que pôr na nossa mente, no nosso coração, que nossa
Nada que nós façamos, por melhor que nós pensemos, vai mexer em alguma coisa no que Jesus tem a fazer por nós. Exatamente. Então nós confundimos muitas vezes de, vamos dar uma ajudinha aqui, porque acho que Jesus aqui ele vai olhar com uma compaixão, né? Ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. E é tão bom ver que o Senhor ele não olha o exterior, ele conhece o coração. E é nisso realmente que o crente, né, o servo realmente tem que se colocar diante do Senhor, independente da situação, reconhecer realmente quem é o Senhor da sua vida. E não somente declarar porque Deus é bom, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Mas e para a sua vida? É isso também? É essa a verdade? Né? Essa é a razão? Você está declarando para uma pessoa aquilo que você está vivendo? Exatamente. É comum hoje. Hoje eu ainda li essa frase lá em Sumaré, né, onde nós moramos. Ali na Avenida Bisage, eu vindo do centro, sentido indo para casa, tem uma placa lá, essa cidade é do Senhor Jesus. É interessante, é muito bonito, mas o povo quer esse Jesus como Senhor, basta o prefeito colocar isso lá, falar assim, vou botar essa frase aqui. Aí vem a minha pergunta, será que o prefeito crê naquilo que ele mandou escrever lá? Ou será... Então, quer dizer, a gente tem que... Essa é a realidade. A minha vida é do Senhor Jesus. Bom, então a minha vida é do Senhor Jesus. Eu vi um filme, isso já tem anos. Hoje eu já não consigo ver filme mais, eu começo a ver filme e durmo. Pode ser de manhã, à tarde, à noite. À noite então, beleza, ligo hoje eu durmo, né? Mas eu vi um filme uma vez, não sou como o Marco, gosto de ver o filme até madrugada. Não consigo mais não, Marcão. Não consigo mais não, tá? Mas eu vi um filme e era sobre aqueles personagens de Roma, lá dos Césares, lá de Roma. E um dos súditos, um dos trabalhadores do palácio lá, de um daqueles... Me parece que era de Calígula, não lembro mais quem era o rei ali que estava em foco no filme. E aquele homem passou mal, teve um desmaio lá, um mal súbito, caiu o rei. Só que ele voltou e continuou deitado. E aquele servo dele começou a falar, eu daria minha vida por esse homem, para ele não morrer, né? Ele pegou, levantou, simplesmente de onde estava deitado, e falou pro guarda, Mátio, tira a vida dele. Ele falou, mas por quê? Ele falou que dá a vida por mim, eu quero que ele tire a vida dele. Entendeu? Então, quer dizer, as pessoas às vezes falam de coisas sem pensar naquilo que está fazendo. Aí você fala assim, nossa, mas não, tá certo, que é Roma, né? O cara mandou tacar até fogo lá, aquela coisa toda. Mas você fala tudo isso, mas aquele homem, por mais errado, por mais louco que ele fosse, ele não estava errado, porque o cara falou que dava a vida por ele. Agora, Jesus já deu a vida por nós, e eu entreguei a minha vida nas mãos dele. Minha vida é dele. Ele me leva a hora que ele quer. Ele é Deus. Mas por quê? Por que Deus não... Não, ele é o Senhor da minha vida, né? Então, a nossa vida é nas mãos desse Deus. Amém. Pastor, aí nós vamos entrar numa parte aqui, onde nós vamos falar um pouquinho do quão amplo é Jesus, quão magnífico é o Senhor. Então, o primeiro ponto aqui, Jesus é o Deus que se fez homem. Jesus é o Deus que se fez homem. Sem dúvida. Né? E a gente começa a avaliar e vem a pergunta, mas por quê? Por quê? Isso, essa é a razão, né? Por que Jesus se fez homem? Veja bem, perdido, sem a salvação, são os homens. Jesus é Deus. E como Deus, ele é Deus. Ele é todo poderoso, ele não tem... Falando assim, como Deus, ele não tem relação com o homem. Não, mas Deus havia prometido um que viesse para se fazer homem, ou seja, teria que ser alguém nascido entre os homens para que pudesse nos salvar. E por isso, então, Jesus, ele é enviado pelo Pai, é trazido pelo Pai e colocado entre nós. Só que se ele viesse como um Deus entre nós, ele é Deus.
ele não teria a mesma vivência que nós. Ele é Deus. Mas ele veio e se fez homem, igual a nós. Viveu as mesmas dores que nós vivemos, né? Sentiu, passou as mesmas necessidades que nós passamos. Então, por isso ele se fez homem. E interessante que há vários versículos aí, mas eu quero citar um lá que no ato da crucificação, o céu é que se abre e desce até a terra, e não a terra que vai para o céu. O céu vem até nós, ou seja, Jesus vem até nós, né? A Bíblia diz aqui, o véu rasgou de cima para baixo. Por que dessa narrativa? Por que essa colocação, que o véu rasgou? Qual a importância disso? Não tira importância nenhuma. Mas por que os narradores narraram e colocaram isso lá para nós? Porque era o céu que vinha até a terra, era Deus que vem até o homem, é Deus que resgata o homem, então por isso que Jesus se faz homem. Essa amplitude que você falou é muito além daquilo que nós podemos imaginar, né? Um Deus que humilha a ponto de vir até os homens. É o que nós encontramos lá em Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, né? Ele sendo Deus, não fez questão de ser Deus, suportou toda a ignomínia do pecado, a dor, por nossa causa, né? Mas ele era Deus. Se Jesus não quisesse, ele não faria isso, ele é Deus. Mas, no entanto, ele fez, né? Essa que é a grande importância de Jesus por nós. E é tão bom isso, né, pastor, que nós vemos no Antigo Testamento que o sacerdote tinha essa, vamos dizer assim, essa função, sim, né, de interceder pelo pecador, né, pelo povo, e ao mesmo tempo tinha que fazer ali um sacrifício, né, representativamente falando, né, do que viria, né, o Senhor Jesus. Então ele constantemente, uma vez por ano, ele levava aquele sacrifício, orava, intercedia pelo povo. Se aquela oração, aquela intercessão não fosse de agrado do nosso Deus, ele poderia ser ali sacrificado. E é interessante e é maravilhoso ver como Deus ele conhece o coração realmente e sabe a nossa necessidade. E ele se fez homem justamente para, aquilo que aconteceu no passado era uma sombra do que está acontecendo exatamente agora. Por uma vez por todas, o Senhor veio, né, se encarnou, padeceu de todas as coisas que o Senhor falou, se colocou como nós, né, sentiu na pele tudo aquilo que nós nem imaginamos, e ele suportou como homem, né? Sem dúvida. Ele teve a chance, assim como Adão teve a dele, ele foi testado. Adão estava no meio de um jardim onde tinha tudo do bom e do melhor, não resistiu, caiu. Jesus, por sua vez, ele foi tentado, foi levado no deserto, onde não tinha nada, que era propício de ele cair, ele honrou. Então a gente vê como é significativo, é singular falar realmente da pessoa de Cristo. Sem dúvida, né? Veja que Jesus estava jejuando 40 dias, né? Sem comida, sem nada. O diabo faz propostas para ele. Ele faz algumas outras propostas, mas na minha opinião, isso agora é minha, né? Eu acho que a mais difícil, depende da gula da pessoa também, a mais difícil para mim foi aquela 40 dias sem comer, sem dormir, e o diabo oferece para ele pão, né? Manda que essas pedras se transformem em pão. Você é filho de Deus. Veja bem, duas coisas ali. Poder, você pode ser filho de Deus. Jesus podia ter mostrado o poder dele para Satanás. Se ele faz isso, ele fazia a vontade do diabo. Então, ele não fez. O poder estava em suas mãos, mas ele não fez aquilo. A segunda era a fome. Rapaz, você com fome, um pãozinho quentinho, uma manteiguinha. Jesus ignorou, falou, rapaz. Agora, é interessante que Jesus não truncou o diabo com dureza, esmurrando o diabo ou coisa parecida. Ele simplesmente usou a palavra de Deus, falou assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Né? Hein?
resistir o diabo e ele fugirá de vós, né? O Marcos está me alertando aqui. Essa é a grande verdade. Sabe, Jesus foi tranquilo com ele, falou assim, rapaz, eu não estou preocupado não, eu já fiquei 40 dias sem comer, ficar mais um dia, 2, não vai dar nada. Essa é a grande verdade, mas Jesus em ponto nenhum cedeu àquelas propostas do diabo. A primeira, eu acho que antes do pão, foi essa do poder. Você é filho de Deus, então você pode. Faz isso. Se ele fizesse, ele mostrava, ele satisfez o diabo. Ó, tá vendo? Eu mandei, você fez. Aí ele faz a outra proposta. Vai lá no pináculo, eu vou te dar tudo isso. Vai dar o quê? O diabo não tem nada. Exatamente. Né? O diabo não tem nada para dar, mas ele falou, vai lá e eu vou te dar tudo isso. Então, aí você vê realmente a essência de Jesus como Filho de Deus. Só o Filho de Deus poderia fazer isso mesmo. Amém. É maravilhoso. E aí, pastor, aí nós vamos vou discorrer aqui, tem alguns assuntos. Basicamente, obviamente, não vai dar para ler todos os versículos, mas pelo menos a gente vai mencionar aqui, por exemplo, né? A Bíblia ensina que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ele é enviado pelo Pai. Né? A gente vai poder testemunhar isso lá em Gálatas 4 e 5. Sim, sem dúvida. Então a gente vê realmente, não é um acaso. Né? Ele não caiu de paraquedas usando a gíria popular. Ele não caiu de paraquedas. Ele foi enviado. Exatamente. Né? Ele em outras palavras, Deus falou assim, ó, você vai lá e cumpre a minha missão. Né? Então, quer dizer, não é assim, ó, vai para lá e vê o que você faz lá. Não é isso. Você vai lá, você tem uma missão. E essa missão é sua. Salvar o mundo. Amém. Missão difícil. Foi com a própria vida que Jesus teve que fazer isso, né? Mas assim, vê que você... Porque é normal, às vezes uma empresa, uma firma fala, ó, você vai ser transferido para tal lugar, vai lá ver que você consegue. Se vira. Né? Não, ali não. Deus, você vai lá, você tem uma missão. Agora, essa missão ela se cumpre principalmente aos olhos do Pai. Né? Não foi na hora que Jesus estava sendo surrado, não foi nada. Mas foi quando Jesus usa aquela expressão, Pai, está consumado, cumpri. O pecado está nas minhas costas. Eu me fiz pecado por essas pessoas. Né? Sofreu todas as dores do pecado, a censura do pecado, caiu tudo sobre os ombros de Jesus. Então, naquele momento, que ele fala, houve trevas, houve escuridão, né? E aí ele clama, Pai, por que você está me desamparando agora? O Pai não estava desamparando nesse sentido, né? Literalmente, como nós falamos, mas no sentido aqui eu não suporto o pecado, mas você fez pecado por eles. E aí entra esse segundo item aqui, viu, pastor? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o Filho de Deus, lá em João 1, no capítulo 1, né, do verso 29, e também tem o verso 34. Aí outro item, pastor, aqui. Existem vários caminhos, talvez, né? Só que aí vem Jesus e fala para nós, eu sou o único caminho que leva cada um dos seus para o céu, para o Pai. Exatamente. Os caminhos são muitos. Existem muitas religiões hoje que tentam mostrar o céu para você através de algum meio, algum recurso. Você pode ir fazendo a bondade, fazendo a caridade, isso. Mas o céu, você só vai por esse único caminho. Havia alguns ditados, em tempos mais antigos, hoje não se falam muito, né? Fala assim, todos os caminhos levam a Roma, né? E todos os caminhos se levam... Não. Todos os caminhos podem ter muitos. Os meios aqui não justificam o fim. Aqui, o meio para chegar no fim é Jesus. Só Jesus pode. A ideia do cordeiro aqui é uma já que você, inclusive, já fez até menção. No passado, o sangue de animais, de cordeiro, era oferecido como sombra daquilo que viria, do próprio Cristo que chegaria até nós. Agora João Batista, ele olha e vê Jesus chegando, e ele passando, ele aponta e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então, a liberdade agora que nascia em Cristo Jesus. Amém. E é maravilhoso como o outro item vai falar e declarar, né? Como o Senhor já falou, Ele entregou a vida dele por nós, sem nenhum tipo de merecimento, sem nenhum tipo de favorecimento da nossa parte, pensando alguma coisa, não. Ele entregou. Exatamente, é o que nós chamamos de graça, né? E graça é um favor imerecido. Não, ninguém merecia. Por mais bondoso que uma pessoa, ou por mais bondosa que uma pessoa possa ser, que o homem possa ser um homem bondoso, isso, aquilo, outro, ele não merece nada. O que nós merecemos pelos nossos atos é a morte. O ladrão da cruz explica bem isso, né? Quando os dois ladrões estavam crucificados com Cristo Jesus, um falava, você salvou a muitos, desce daí, salva nós também, né? Aí aquele outro explicou, falou, rapaz, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este nada fez para estar aqui. Ou seja, o que o homem merece, as nossas obras, por melhores que elas sejam, elas não merecem salvação. Só a graça de Deus realmente para nos salvar. E eu não sei, viu, pastor, mas talvez pode passar na cabeça da gente que tiraram a vida de Jesus, né? Que naquele ato de cruz ele foi morto por tudo aquilo que ele passou, por aquele sofrimento, por aquela situação, né, imensurável, assim, humanamente falando. Mas é tão maravilhoso ver, conforme diz João 10:18, quando a gente pensa realmente que tiraram a vida dele, ele se declara da seguinte maneira: ninguém a tira de mim. Ou seja, a vida é dele, ninguém tira. Exatamente, vou continuar o verso. Né? Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. Veja bem, ninguém pode, como o texto mesmo colocou aí, né? Nós temos a ideia de que os judeus mataram Jesus. Nós temos a ideia de que aqueles romanos foram quem levaram Jesus ao fim. Mas, na verdade, quando eles faziam aquilo, eles cumpriam uma missão que o próprio Deus deu. E que Jesus fala assim, olha, vocês estão enganados. Eu estou dando a minha vida para vocês. Eu entrego a minha vida para vocês. Tanto é que eu vejo assim, quando Tomé lá vai questionar depois, mais tarde, é só se eu ver. E Jesus então vai lá e fala, está aqui, ó. Se Jesus tivesse saído, ou seja, fala, vocês tiraram a minha vida, tal, Jesus iria brigar com eles. Não, muito pelo contrário, Jesus espontaneamente. Quando Judas chega para trair, entregar Jesus, ele fala assim, o que você quer? Faz logo o que você vai fazer, rapaz, você tem que fazer. Quer dizer, então vamos fazer. Né? Ele entregou a vida dele, ele poderia simplesmente ter dado um fim em Judas ali naquele lugar. Judas poderia ter tido um infarto ali, caído morto antes. Poderia, sei lá, alguma coisa acontecer com ele. Não. Ele deixou Judas chegar, deixou Judas beijá-lo. E a coisa acontece um pouco antes, na Santa Ceia, né? Quando ele vai lá e fala, um de vocês é diabo e há de me trair. Aí eles perguntam, mas quem? Aquele que eu dei o pão molhado, entregou para Judas. Judas, está aqui, ó, você vai ser... Então, quer dizer, Jesus estava entregando a si mesmo nas mãos dos homens, né? O Filho do Homem entregue nas mãos dos homens. E aí, nesse sentido, né, pastor, quando o Senhor Jesus, ele fala, está consumado, ali ele se entregou. Se entregou, exatamente. Com quem tem tamanha autoridade ou poder ou autonomia para acontecer isso? Só ele. Só ele. Só ele. Não existe outro meio, né? Não existe outro recurso, não existe outra coisa. Ele se entregou por nós. Amém. Entendeu? A morte de Jesus, pastor, aí acaba sendo aquilo que o crente deve ter realmente na sua convicção e no seu coração, né? A morte de Jesus é a nossa vitória. Sem essa morte de Jesus, não teria salvação.
Se Jesus não tivesse morrido, nós seríamos, como diz Paulo, né, seríamos o mais infeliz de todos os homens. Obviamente que ele morreu e ressuscitou, como ele já tinha dito lá atrás, né, que destruirei e reedificarei esse templo em 3 dias. As pessoas, a pessoa que estava falando do tempo físico, mas estava tratando da sua própria vida, da sua entrega por nós, né, a entrega perfeita, tudo realmente estava ali sendo agora entregue pela graça, pela misericórdia e pela sua vontade entre nós, né? E muitas vezes a gente também não entrega a nossa vida de tal forma, reconhecendo que o Senhor ele leva sobre si o fardo, né, dos nossos pecados. Sim. Obviamente que é uma consequência, tem toda uma situação, e Ele nos pede, né, para que nós realmente o entreguemos, mas muita gente não ouve. E é uma afirmação tremenda, Ele realmente tomou sobre si o nosso fardo. Por que nós insistimos? Então, essa é a nossa grande dificuldade, insistir em querer levar aquilo que não é nosso, né? Carregar aquilo que não precisamos carregar. Existe uma ilustração bem antiga, Sérgio, essa não é do tempo da internet, é um pouco mais antiga, que uma pessoa estava levando nas costas um peso, uma vasilha com vários quilos de ouro, e estava muito pesado aquilo. Passou alguém e deu a carona para ele num transporte. Aí ele entrou dentro daquele transporte, estava indo, mas em vez de ele pegar aquele saco de ouro, colocar no carro ou na carroça, na carruagem, ele continuou com aquilo nas costas. Aí alguém falou, põe aí. Ele falou, não, eu quero levar. É meu isso aqui. Assim é a nossa vida. Tem hora que a gente quer levar um fardo que Jesus já assumiu por nós. Ele já assumiu esse peso. Eu não preciso mais levar esse peso comigo, mas eu tiro das mãos de Jesus e põe nas minhas costas. E ainda fico orando, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda, né? Deus me ajuda, mas eu quero levar o peso. Infelizmente, isso temos que realmente reconhecer quanto pequeninos nós somos. Nós somos, sem Precisamos dúvida. realmente entregar o nosso caminho no Senhor, confiar nele e realmente nos dispor ao querer e o agir do Senhor. Eu querer de ser esse fortão, né, carrancudo, eu posso, eu consigo. Eu dou conta. Eu dou conta. Não dou conta de nada. Dá nada. Nada. Dá nada. Mas a gente pensa que pode, né? A gente pensa que consegue. E que a gente vai levar, que a gente vai conseguir realmente. E esse tem sido a razão porque muitos de nós desanimamos no meio do caminho, né? Vamos perdendo a fé, vamos perdendo a coragem, vamos perdendo a vontade, vamos perdendo assim, sabe? E muitas vezes esfriamos com a igreja, com todo mundo, porque nós pensamos que é nós que fazemos, né? Sim. A gente pensa que a gente consegue, veja que a gente sabe, que a gente dá conta. E esse tem sido o grande problema da igreja hoje, de maneira geral. Nós não deixamos que Jesus leve por nós. Amém. Pastor, eu vou só falar algumas coisas mais rápidas aqui, os temas mais juntos, para não nos delongarmos muito em questão do horário, né? Mesmo que amanhã seja feriado, né? A gente não vai ficar aqui também a noite inteira. Sem dúvida. Embora da vontade, né? Porque nós estamos falando... o tema é gostoso. É maravilhoso. E aí vem falar aqui para nós alguns outros temas, pastor, fala assim para nós, né? Jesus, ele sofreu no corpo e na alma os mais cruéis tormentos. Jesus, ele foi preso e foi condenado injustamente. Ele foi crucificado, ele morreu e ele foi sepultado, mas ressuscitou. Jesus foi para junto do Pai. E é maravilhoso saber que ele simplesmente ele é Deus, está junto com o Pai, está usufruindo toda a sua glória, da sua honra. Ele está lá também intercedendo. Hoje ele intercede por nós. As nossas orações, você está falando um pouco domingo, né? Ele é o nosso sacerdote, o nosso intercessor, aquele a quem nós oramos, clamamos, e a própria palavra de Deus, lá em João, vai dizer o seguinte: olha, tudo quanto pedirdes em meu nome,
eu os farei, né? Eu tenho o costume de instruir até a igreja, dizer, igreja, quando orares, ore em nome de Jesus. Né? Porque se eu pedir, Deus, eu estou precisando de chuva, manda chuva para mim, Deus, manda frio. É frio agora está muito, né? Manda calor para mim, Deus, né? Tá. Eu, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós aqui. Mas o Senhor sabe o que é melhor, se é o frio, se é a chuva, se é a fome, se é... Sabe? Porque nós estamos vivendo um período hoje difícil, né? Período de fome, de dificuldades. Mas não, eu vou dar jeito, eu tenho muito dinheiro, tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. Será? É em Jesus que nós vamos ter todos esses nossos recursos. Entendeu? Então nós temos que pedir, clamar esse Deus. E esse Deus é quem vai chegar e vai interceder por nós. Mais uma vez eu queria citar até a Trindade aqui, para a gente entender. Paulo, lá aos Romanos, vai escrever, ele fala o seguinte, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E quando se trata aqui do Espírito Santo, ele está tratando da Trindade, Santo e Augusto, o Espírito Santo agindo através de Jesus Cristo, que é o que habita em nós, né? Habita na nossa vida. Entendeu? Então, realmente, Jesus é o nosso sacerdote, intercessor, aquele que nos dá esse livre acesso de clamarmos e buscarmos essa bênção de Deus em nossas vidas. Amém. E não para finalizar, mas chegando próximo do nosso final, pastor, o senhor citou também, né, no sermão, daquela pessoa que ela tinha muita riqueza, né? E só que ela achou uma pérola. E aquela pérola, mas de extremo valor. E o que ele fez? Simplesmente ele largou tudo o que ele tinha para ficar justamente com aquela pérola. E quantas vezes nós temos tantas coisas que nós colocamos no nosso coração, que é valioso, que realmente demanda todo o nosso cuidado, toda a nossa atenção, e a gente esquece de mais precioso. É interessante que muitas vezes essas pérolas hoje da nossa vida, no caso daquele homem, ele negociava pérolas, tinha muitas pérolas, né? Pedras preciosas em suas mãos. Hoje nós temos, às vezes, família, né? Esposa, filhos, pai, mãe, que são preciosos para nós, mas não pode ser mais do que Jesus Cristo. Não pode ser mais que Jesus Cristo. E Jesus Cristo também, em momento algum, está falando que você deve largar o pai e a mãe, não é isso. É como uma coisa preciosa. O que está falando é que nós não devemos colocar nem a nossa própria vida antes de Jesus Cristo, antes dele. Ele tem que estar em primeiro lugar. Por isso aquele homem, ele vende tudo que tem, ele não foi lá e arrancou aquela pérola e levou para sua casa. Pelo contrário, ele comprou o campo e ficou com tudo. É meu. Assim é Jesus a nossa vida. Né? Assim é Jesus. E contrapondo a essa parábola, Jesus também conta uma outra. Essa era realmente a atitude correta. Mas há alguns outros que também um dia Jesus oferece lá, ele conta que um grande rei oferece um grande banquete, né? E as pessoas desprezam esse Cristo. E convidou alguns para estar com ele naquele banquete. Aí um lá respondeu, rapaz, eu vou casar, eu não vou poder ir no banquete. O outro falou assim, eu comprei uma junta de boi, 2 bois, né? Outro dia me perguntaram que era uma junta. Comprei uma junta de boi, vou experimentar meus bois. Né? Estavam colocando, ali Jesus está falando, se vocês estão colocando aquilo que vocês querem, aquilo que é de vocês na frente, antes de mim, e por isso vocês sofrem, por isso nós sofremos tanto, porque nós colocamos as nossas coisas em primeiro lugar. Né? Olha, em primeiro lugar está isso, está aquilo, está aquilo outro, e não Jesus na nossa vida. E não Jesus realmente como nosso Deus, o Senhor de nossas vidas. Parece que todas as coisas são muito mais importantes e hoje nós colocamos até o lazer antes de Jesus. Né? Até o nosso lazer, que Ele mesmo, Deus, criou para nós. Porque Paulo vai escrever aos Coríntios que todas as coisas foram criadas por causa dos seus filhos, o Filho de Deus. Então foi criado por nossa causa. Né? Então Deus criou tudo por nossa causa. O vento, o ar, o sol, a lua, as estrelas, tudo Deus fez por nossa causa.
né? Tá lá escrito. Mas o que acontece? Aí eu pego essas causas que Deus fez e coloco em primeiro lugar, entendeu? E não é isso. Ele está falando, se nós andássemos com ele, tivéssemos uma vida com ele, a coisa vai ser diferente. É isso mesmo. E aí, pastor, é a colocação minha aqui, né? Então nós precisamos amar o Senhor Jesus, mas para isso nós precisamos conhecê-lo. E aí vem a pergunta, né, para cada um de nós: o quanto nós o conhecemos, para que nós possamos amá-lo? Porque esse tipo de sentimento nós vamos ter a partir do momento que nós conhecemos. Nós não vamos amar aquele que a gente não conhece. Sem dúvida. Né? Eu vejo essa questão do amar aqui, relacionamento, vivendo com ele. Perfeito. Entendeu? Quanto mais relacionamento a gente tem com esse Deus, mais a gente aprende a amar e descobrir quem é Deus na nossa vida. Porque muitas vezes nós queremos descobrir Deus só por aquilo que ele está fazendo, né? Aquilo que eu enxergo. Deus me deu um carro, Deus me deu a casa, Deus me deu filhos, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Aí sim inventa aquela palavra: Deus me deu tudo. Ele me deu a minha própria vida. Ele me deu o céu. Agora, mais importante de tudo, ele me deu a oportunidade de estar com ele, de viver com ele. E quando Jesus está chamando os seus discípulos, registro de Marcos registra o seguinte, que ele chamou, escolheu os seus 12. Interessante que diz o texto está o seguinte: ele escolheu para estar com ele. Ele os escolheu para estarem com ele. Entendeu? Ele escolheu para a gente estar com ele. Mas a gente... Vira as costas. Não, a gente pensa que é só para trabalhar para ele, né? Vou trabalhar aqui. Você trabalha numa grande empresa. Você conhece o dono da empresa? O chefão, o dono, né? O chefe talvez você conheça. O dono você conhece? Não conheço. Então. Mora lá no Japão, né? Não sei. Acho que é. Pela lógica, assim. Veja bem. Agora, Deus, ele me escolheu para estar com ele, para viver com ele, para conhecer. Tem um pastor no nosso presbitério, um grande amigo, um homem de Deus, realmente. E interessante que semanal ou mensal, não sei o que dizer para você, acho que é mensal, ele reúne os presbíteros, diáconos, sai na sexta-feira à noite, tarde, vão para algum canto, alguma chácara, alguma coisa, e dá alguns textos e fala, mas o texto melhor aqui é só a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Ninguém conversa, não vou lá trocar ideia com você, eu pego a minha Bíblia, vou para o meu canto, ali eu vou ler Bíblia, orar, estar em comunhão com Deus. Só sábado, lá para as 2, 3 horas que eles vão se reunir, fazer um culto de gratidão a Deus entre a liderança da igreja. Aí é que eles vão pensar em comer, fazer alguma coisa. Mas eles separam esse momento para estar com Deus, comunhão com Deus. Se todos nós fizéssemos isso, se lideranças hoje, no geral, né, se nós fizéssemos isso, a igreja seria outra. Amém. Que Deus, pela sua graça e misericórdia, né, pastor, ele possa nos tocar, ele toca. Que nós possamos ter essa sensibilidade, né, de reconhecer o quanto nós dependemos, quanto nós precisamos, né, de tê-lo realmente ao nosso lado, de tê-lo realmente em nossa vida, tê-lo realmente como nosso Senhor. Sem dúvida. Essa é a nossa maior necessidade hoje, Sérgio. Creio realmente de coração, de estarmos atentos, sensíveis a ouvir a voz de Cristo. Amém. Pastor, aqui nós temos o credo apostólico. Eu acho que também dá um norte, né? Sim, sem dúvida. Para que a gente tenha também um direcionamento. Eu vou lê-lo. Sim. Pode ser? Pode ser. Fala assim para nós então. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu,
está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal. Aqui não estou falando em denominação de igreja, tá? Mas é a igreja do Senhor, tá? Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Eu gosto dessa expressão, desse credo apostólico. Possivelmente alguém possa dizer o que é o credo apostólico. É onde nós revelamos a nossa crença, e há quem diga que esse é o credo dos apóstolos, né? Mas quando ele fala assim, foi morto, subiu o céu, está sentado ao lado do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir, né? Ele está com o Pai, e de onde ele vem para julgar as pessoas. Essa é a nossa esperança nesse Cristo. Amém. Certo? É a esperança em Jesus. Pode vir aqui, Marcos. O Marcos quer falar um pouquinho aqui, tem a oportunidade, Marcos. Boa noite. Não é nada a acrescentar, tá? Só apenas colaborar, que acho que está bem assim, completo, bem legal. Mas Jesus é o único que pode dar a vida eterna. E posso ler alguns versículos para justificar até que eu estou falando? Lá no Evangelho, perdi o Evangelho aqui, o Evangelho de João, capítulo 6. Só um pouquinho antes, eu quero comentar. No capítulo 6, Jesus é o pão da vida. No capítulo 7, ele é a fonte da água viva. No capítulo 8, ele é a luz do mundo. Capítulo 10, ele é o bom pastor. E o Sérgio falou que ele foi enviado, né? E para dar a vida eterna. No versículo 27 do capítulo 6, do Evangelho de João, diz assim: trabalhai pela comida que perece, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem, Jesus, vos dará. Porque Deus Pai confirmou o seu selo. E aí sim vem o interessante aqui, que eu estou falando da vida eterna. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que criais naquele que por ele foi enviado. E eu tinha comentado do versículo 3, lá da oração sacerdotal de Jesus Cristo, no capítulo 17, ele vem dizer assim, versículo 2 antes um pouquinho: assim como lhes conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. O único que pode dar a vida eterna. Amém. 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 Valeu, Marcos. Realmente é o único que pode nos dar a vida eterna, é Jesus, né? Para onde nós vamos estar junto com ele um dia, em nome dele mesmo, para a honra e glória do nosso bom Deus e para a nossa alegria poder estar com ele. Amém. Ô pastor, eu queria só deixar uma sugestão. Praticamente nós estamos quase já no encerramento, mas acho que essa participação do Marcos poderia ser assim com mais frequência, né? Outras pessoas também que sentiram no coração, né? Que eu vejo que praticamente toda quarta-feira tem alguém aqui. Tem então, bastante. Eu queria desafiar os irmãos, além de mandar no YouTube, não sei se o pastor me permite aqui, sim, viu, pastor? Claro. A pessoa que tiver, né, venha participar. Como no própria programação diz, é talk, é conversa, né? Vamos conversar um pouco. Vamos conversar um pouquinho. E é tão bom a igreja estar em comunhão, né? E aqui que nós vamos aprendendo juntos. Vamos aprendendo junto, vamos chorando junto, vamos nos alegrando juntos, vamos aprendendo. Crescendo. Né? Amém. Tá bom? Amém. Eu queria agradecer mais uma vez o pastor por essa oportunidade. Viu, pastor? Muito obrigado. É um privilégio, é uma honra. Né? Então, agradeço muito. Deus abençoe, viu? Amém, irmão. Que Deus te abençoe também, Amém. abençoe a sua família, a sua casa,
que sejam realmente de fato abençoados. E obrigado Amém. pela sua participação e da sua Amém. ajuda aqui também. Obrigado, Amém. Marcos. Marcos, obrigado. Heraldo também, né? Que Deus abençoe grandemente. Para mim é o Juninho, viu? Juninho. Juninho, né? Heraldo que na igreja por causa do outro Juninho, então Isso. virou Juninho e virou Heraldo, né? Então, mas Então bom. tá, vamos estar aí, que Deus possa abençoar realmente, queridos. Deus abençoe. Né? Nós vamos estar aqui de novo semana que vem, se Deus quiser, Amém. pela honra e glória do bom nome dele, Jesus. E o senhor poderia, pastor, para encerrar orando? Sem Para nós, dúvida, por favor? vou falar com ele. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por Jesus Cristo, o teu Filho amado, que nos amou, Pai, entregou a vida por nós. Ó Pai, te agradecemos porque o peso do pecado foi tirado. E por isso, ó Deus, temos hoje alegria em nosso coração. A nossa alegria, Senhor, está realmente no Senhor. A nossa força está no Senhor. É o Senhor quem nos sustenta pela tua graça e pela tua misericórdia. Pai, abençoe teu povo, abençoe teus filhos. Derrama a tua paz, ó Deus, sobre cada coração. É o que eu peço, ó Pai, em nome de Jesus. E agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre todos, hoje e sempre. Amém. Amém. Até mais. Deus abençoe. Até a próxima.